Muito bem, aqui estamos nós para o nosso 62º dia de propósito. Propósito poderoso esse, queridos, de fazer do ano de 2021 o melhor ano da nossa vida. Foi essa a instrução que chegou de Deus para minha vida e eu tenho certeza que eu e você viveremos o melhor de Deus nesse ano de 2021. E como é que tudo isso vai acontecer? Tudo isso acontecerá através da revelação dessa palavra que está chegando para as nossas vidas, que é a revelação da palavra de Deus. Queridos, conhecendo a verdade e sendo libertos de toda e qualquer mentira. Conhecendo a verdade e sendo libertos de todos os enganos e sofismas, né? Que muitas pessoas criam, né? Dentro delas, da cabeça delas, né, queridos? Das tradições delas e muitas vezes estão impondo para nós que somos igreja, mas a palavra de Deus muitas vezes não está falando a respeito disso. Então, o objetivo, queridos, não é um curso, não é algo teológico, é tão somente nós obtermos a revelação de quem o Senhor é, porque Ele diz na sua palavra que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá a todos deliberalmente. Então, muitas vezes o que falta de nós é pedir ao Senhor essa sabedoria. Sabedoria primeiro para quando lemos a sua palavra podermos absolver e receber dele tudo aquilo que Ele tem para nos entregar. E sabedoria também para diante das situações que vierem à nossa volta, né, diante da nossa vida, para que nós possamos saber lidar, saber a resposta certa, saber qual a ação certa. Então, como é que nós vamos fazer isso, gente? Através da revelação da palavra de Deus, tá bom? Por isso, o meu encorajamento para você vir comigo, vamos juntos até o dia 31 de dezembro desse ano, e eu tenho convicção, queridos, grandes coisas o Senhor irá fazer por nós, e depois, através de nós, e durante esse ano, através das nossas vidas, porque quanto mais nós temos, queridos, mais nós damos. Você sabe que a boca, ela só vai falar do que tiver cheio o seu coração, é o que diz a palavra. Então, você só vai ter como falar daquilo que você tiver cheio. Se você estiver cheia da palavra, cheio da palavra, quando as situações à sua volta vierem, você com toda certeza vai ter uma resposta de fé, uma resposta de sabedoria, uma ação de sabedoria para poder fazer e falar diante daquela situação, tá bom? Então, todos vocês que estão comigo, sejam muito bem-vindos. Nós vamos avançar nesse propósito, tá bom? Hoje nós estamos no capítulo 19 ao capítulo 22 do livro de Deuteronômio. Nós estamos já no 5º livro da Bíblia. Todos os vídeos estão ficando salvos tanto no Instagram quanto no Facebook, né? Também no YouTube. Então, você está tendo a oportunidade que ainda, de repente, se você não estiver acompanhando desde o comecinho desse ano, você está tendo a oportunidade de então voltar lá e fazer esse cronograma de acordo com cada dia, como nós estamos disponibilizando. Cada dia um número X de capítulos, né? Variando de 2 a 4 capítulos diários. E nós estamos avançando e rompendo para o melhor de Deus nesse ano, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá para o capítulo 19, queridos. Olha só. Capítulo 19, então, do livro de Deuteronômio. Não se esqueça, Deuteronômio, Moisés está falando ao povo aquelas instruções que o Senhor já havia dado lá no livro de Números. Então, ele está aqui recapitulando, né, com o povo que o Senhor havia prometido. Então, o que o Senhor havia prometido e acerca também das observações que eles deveriam fazer, o cuidado que eles deveriam ter com todas as coisas, né, em como se comportar diante de situações que viriam diante deles. Então, aqui no capítulo 19, por exemplo, o Senhor está fazendo uma observação importante através de Moisés para o povo, que seria o seguinte: olha, quando vocês chegarem na terra prometida, não se esqueçam de fazer ali separação de 3 cidades refúgio. E o que seria essa cidade refúgio que a Bíblia menciona? Essa cidade refúgio, queridos, seriam lugares, né, onde abrigariam pessoas que acidentalmente tivessem matado alguém, né? Então, inclusive, quando você for fazer a leitura do capítulo 19, você vai perceber que existe até um exemplo que é citado ali. Então, entenda, eles separariam essas 3 cidades, inclusive a própria estrada para chegar. A palavra menciona que deveria ser uma estrada boa para facilitar o acesso dessa pessoa que precisasse desse refúgio, né? Porque, queridos, aqui a Bíblia vai mencionar que quando você
matasse alguém por acidente, era natural que uma outra pessoa quisesse vir vingar a morte daquele outro, né? Sem muitas vezes deixar até o outro se explicar. Então, cidade refúgio, era esse o objetivo, né? Que o Senhor criou. E para que o Senhor criou, né? Disse o objetivo. Era realmente para guardar essas pessoas inocentes, para não haver um derramamento de sangue ali naquela cidade. E o Senhor falou mais também com eles, disse o seguinte: olha, vocês precisam ser obedientes em tudo que eu estou falando com vocês, porque se vocês forem obedientes a tudo isso que eu estou dizendo para vocês, vocês vão se dar bem. Sempre o Senhor falava isso, né? Se vocês forem obedientes a toda instrução que está chegando para vocês, vocês vão ser bem-sucedidos nos seus caminhos. Então aqui no capítulo 19 não é diferente, tem essa mesma observação, tá bom? Outra coisa que acontece aqui no capítulo 19 só para ficar bem claro, então, a cidade refúgio, elas serviriam para essas pessoas que acidentalmente matassem as outras, mas aquelas que propositalmente matassem, não, né? Aí já havia realmente uma pena, né, queridos? A pena já era diferenciada, a pena, inclusive, era de morte também. Você matou, você também deveria ser morto, ok? Outra coisa importante, então vamos lá, olha, sobre a questão das terras, né? Ninguém deveria mudar os limites das terras de ninguém, isso é mencionado aqui. Também é falado sobre a questão do testemunho, né? Quando a pessoa fosse ali dar um testemunho a respeito de outra pessoa, ela deveria ter o cuidado, né, do que ela estava falando. Porque se ela falasse falsamente, né, desse um testemunho falso a respeito do outro irmão, né, a respeito do outro irmão ali israelita, e ficasse comprovado que o testemunho era falso, a pena que era para o outro levar, né, que estava sendo acusado injustamente, viria sobre a testemunha falsa. Então o Senhor faz essa observação, e tudo isso, queridos, porque o Senhor queria guardar o povo de Israel, para que não acontecessem injustiças no meio do povo. Então sempre que alguém cometesse um erro, né, um pecado, fosse em desacordo com a palavra, essa pessoa acabava sendo exposta ali mesmo, né, como meio de punição, claro, e como meio também de servir de lição para que os outros não cometessem os mesmos pecados, tá bom? Tanto que termina assim mesmo o capítulo, né? Ó, tá vendo? Versículo 20 termina dizendo assim: então, vocês vão sentir medo para que não se repita coisas horríveis como essas, né? O Senhor falando. E outra coisa, nada de ter pena da testemunha falsa. Diz exatamente assim: a regra é essa: vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Vai estar escrito exatamente assim na sua palavra, o Senhor dizendo aqui. Então, o cuidado que eles deveriam ter de guardar tudo aquilo que o Senhor estava dizendo, ok? Capítulo 20, vamos lá. Acerca das leis das guerras. Olha que coisa poderosa. Isso aqui a gente aplica até agora para os nossos dias, assim, pegando essa palavra que o Senhor disse para os israelitas acerca de guerra, mas se nós pudéssemos aplicar para os nossos dias, né, serviria muito bem. Porque aqui no capítulo 20 o Senhor começa dizendo para eles o seguinte: olha, quando vocês saírem para irem guerrear contra uma cidade onde o número de cavalos e de cavaleiros, né, e de soldados forem muito maiores do que vocês não devem ficar com medo. Olha o que o Senhor está dizendo. Vocês não devem ficar com medo. Sabe por quê? Porque eu sou o Deus de vocês, né? Eu que tirei vocês do Egito. Então, eu sou o Deus que vou garantir essa batalha para vocês. Olha que coisa. E ali o Senhor levantava um sacerdote para ir à frente do povo e dizer o seguinte: homens de Israel, ouçam, não tenham medo de enfrentá-los. Por quê? Porque eu sou com vocês, nada de pânico. O Senhor, nosso Deus, está com vocês, está lutando com vocês contra os seus inimigos e vai dar vitória a Israel. Então olha que poderoso isso. Nessa época aqui, queridos, o Senhor já encorajando o povo para que eles fossem contra o exército contrário, ainda que eles fossem mais numerosos, né? Porque era o Senhor quem garantiria a vitória, né? E se eu puder hoje lançar uma palavra de encorajamento para você, só abrindo um parêntese aqui, é isso, para que você não se afronte, não fique com medo das situações que muitas vezes vêm diante de você, problemas, né? Situações que às vezes parecem ser maiores do que você, né? Muitas vezes acontece isso na nossa vida, em algumas fases da nossa vida. Então, em nome de Jesus, que você possa permanecer de pé, sabendo que o Senhor é com você. E que se o Senhor foi com você até aqui, Ele com toda certeza será com você também, diante dessa situação, e é Ele quem garante a sua vitória, amém? Continuando o texto aqui então, capítulo 20.
Outra coisa importante que o Senhor também disse aqui no versículo 10. Quando eles fossem guerrear com uma outra terra, queridos, eles primeiro teriam que fazer uma proposta de paz. Se então a cidade aceitasse, eles não precisariam guerrear. Aquela cidade as pessoas se tornariam escravas, né, dos israelitas e ficaria tudo bem. Agora, se eles não concordassem em aceitar a proposta, então eles declarariam guerra, né? Em outras palavras, é isso que vai estar resumindo aqui. Eles iniciariam realmente, cercariam a cidade, tomariam aquela cidade, matariam todos os homens daquela cidade, ficariam somente com as mulheres, crianças e criações, né, queridos? E ali o Senhor diz que eles deveriam tomar posse mesmo ali desses bens, desses pertences, porque era lícito eles desfrutarem de tudo aquilo, tá bom? E outra coisa também, o Senhor então disse que eles não deveriam ter pena dessas outras pessoas. Quem eram essas pessoas que eles declarariam guerra? Eram aqueles que estavam habitando em Canaã, que a palavra do Senhor vai nos dizer que eram... Aqui eu até separei, quando você for fazer menção, que o Senhor está dizendo para eles destruírem completamente eles. Quem eram nesse caso? Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. E resumindo, termina o capítulo 20 assim, deixa eu te contar. Essa ordem, então, ela vem do Senhor, né? A razão desta ordem era também, quando o Senhor diz para destruir tudo. Veja bem por que o Senhor disse isso. O Senhor tinha dado essa instrução, queridos, porque eles não queriam que o povo de Israel acabasse adotando algumas práticas que esse povo aqui que não adorava a Deus fazia. Então a ideia de Deus, quando falou para destruir totalmente esses povos, era para destruir todos os deuses, tudo aquilo que ia contra aquilo que o Senhor dizia. Então o propósito era esse, essas coisas eram abomináveis, né, aos olhos do Senhor. Então era essa a proposta, tá bom? Destruir todas essas coisas para que não se perpetuasse aquelas práticas abomináveis ali aos olhos do Senhor, ok? Outra coisa importante também, no versículo 20, terminando, né, o Senhor diz que eles deveriam, inclusive, quando vissem terras, né, árvores frutíferas, eles não deveriam tirar aquelas árvores dali, deveriam deixá-las permanecer, porém as que não fossem frutíferas, eles deveriam realmente derrubar e usar aquela madeira para armamento de guerra. Terminamos, já vamos para o 21, 22 e terminamos nosso devocional de hoje. Fica firme aí, em nome de Jesus. Vamos lá, para você obter conhecimento dessa palavra. Capítulo 21, já começa o Senhor dando uma instrução acerca de, se de repente os israelitas estivessem passando em alguma cidade, vissem o corpo de alguém morto, né? E não soubessem quem tinha sido o assassino daquela pessoa, o que eles deveriam fazer? A palavra vai nos dizer, queridos, que então os sacerdotes deveriam pegar uma novilha, né? Fazer ali um sacrifício, todo um ritual que no capítulo 21 vai estar especificando como seria. E mais do que isso, queridos, após matar esse animal ali e apresentar ao Senhor, eles deveriam realmente orar e clamar ao Senhor, dizendo para que o Senhor tivesse misericórdia de Israel, né? E mais que isso, para não colocar sobre eles a culpa daquele assassinato, porque eles eram inocentes. E assim, queridos, eles obteriam o perdão do Senhor, é exatamente o que diz. Assim ficaria eliminada a culpa, né, sobre Israel, e ali eles poderiam seguir fielmente as determinações do Senhor, tá bom? Outra coisa importante, nesse capítulo é mencionado também o caso daquele israelita que quisesse se casar com uma mulher que fosse prisioneira. O que ele deveria fazer? Tem todo um ritual também do que ele deveria fazer para que pudesse se casar com a mulher que fosse prisioneira. Vai falar também sobre o direito da primogenitura. Aqui é importante nós já sabermos, porque essa questão da primogenitura, ela vai se estender agora nos próximos livros, quando nós formos fazer leitura, meditar e estudar um pouco mais. Você vai observar que essa questão da primogenitura, então, é antigo, né? Que o Senhor já havia determinado. Então, aqui o Senhor diz, se o homem, por exemplo, tivesse duas mulheres, né? Porque nessa época poderia ter mais de uma esposa. E ali, de repente, ele amasse mais uma do que outra, quisesse beneficiar mais um filho do que outro, só está dizendo que não. Que ele deveria realmente guardar o direito do primogênito, né? O primeiro filho. Então, aqui está dizendo. Outra coisa que fala aqui, já pra gente finalizar, o capítulo 21 vai falar inclusive sobre a questão dos filhos. Os filhos rebeldes da época aqui, queridos, se o pai e a mãe dessem instrução para eles e eles não obedecessem ao que o pai e a mãe estavam dizendo, a palavra vai nos dizer que eles poderiam entregar esses filhos para os sacerdotes ali e que eles seriam mortos, viu? Que coisa, olha aí.
Os filhos beberrões que não queria saber de obedecer os pais. Olha que situação, e já pensou se fosse nos dias atuais, queridos? Quantos filhos seriam entregados aí aos sacerdotes, né? Delicada a situação. A gente ri, infelizmente, assim, fazendo uma graça com um assunto tão sério, né, queridos? Mas desde antigamente o Senhor já fala sobre essa questão de obediência, né, que os filhos devem ter aos pais. Ok, então finalizando também, que se alguém cometesse um pecado, né, ficasse constatado, foi considerado crime, aquela pessoa foi colocada numa forca, né, era assim antigamente, que era exposto e castigado à morte também. Ele deveria ser enterrado no mesmo dia, a palavra diz, porque quem era pendurado era maldito, né? A palavra vai nos dizer isso. Então, o Senhor já deu essa ordem para que eles não viessem a contaminar a terra que o Senhor havia dado a eles por herança. Amém? Finalizando, então, hoje, capítulo 22, começando falando sobre a caridade. Eles deveriam exercer a caridade uns com os outros, né? Então, se eles encontrassem, de repente, ali, a criação de alguém, estava perdido ali, o que ele deveria fazer? Passar, fazer vista grossa, fingir que não era deles e ir embora? Não. O Senhor está dizendo, olha, você pega então essa criação, guarda com você, cuida, né? Até que o dono apareça e você devolva. Olha que situação, olha como é que o Senhor já estava ensinando aqui para que o povo deveria fazer, né? Como eles deveriam se comportar, queridos. Se você visse alguém precisando de ajuda e não ajudasse, né? Você estaria cometendo um pecado. Então o Senhor está dizendo aqui qual era a forma, né? Que os israelitas deveriam se comportar. Outra coisa, mulheres não devem vestir roupas de homens. Homens não devem vestir roupas de mulheres. Está aqui esse texto. Porque o Senhor está dizendo que isso o Senhor não tolera. Para ele, isso é abominação. Outra coisa importante. O homem que se casa com a mulher, ficou com a mulher, né? Tomou ela como esposa. Aí ele, depois de ter feito isso, ele sai falando que aquela mulher não era mais virgem, né? O que ele deveria fazer? Se ele fizesse isso, queridos, e fosse mentira, né? O pai dessa moça conseguisse ir diante dos sacerdotes e provar ali que ela realmente era moça, era virgem quando se casou, aquele homem seria açoitado e deveria pagar uma multa, viu? Em dinheiro na época. Agora, se a contrapartida fosse verdadeira, a mulher deveria sair, ser levada para fora da cidade e ela seria apedrejada e morta. Ok. E se um homem casado com a mulher casada, eles estivessem ali, fossem apanhados em adultério, o que seria? Os dois deveriam morrer, queridos. Nessa época aqui, já era assim, o Senhor deu essa ordem para que eles fossem levados para fora, morressem, né, apedrejados também, para que esse mal não se perpetuasse no meio do povo de Israel. Nesse capítulo também vai falar sobre a noiva, né, como que seria o comportamento da noiva, da jovem virgem, né? Então tudo isso aqui no capítulo 22 você vai ver que está fazendo menção também, porque as mulheres deveriam ser muito bem guardadas, viu, queridos? Então aqui faz menção sobre isso, por exemplo, da noiva. A noiva que fosse seduzida por um homem aqui, queridos, o homem também, por ele ter violado, né, a virgindade dela, ele também seria apedrejado. Olha que coisa. Então havia um cuidado muito grande realmente com as mulheres aqui, né? E uma outra situação então que finaliza aqui, já pra gente finalizar o capítulo 22, o homem não deveria, em hipótese nenhuma, possuir a sua madrasta, ficar com a sua madrasta, né? Porque isso profanaria o leito do seu pai. Então assim nós terminamos hoje capítulo 22. Vencemos 19, 20, 21 e 22 do livro de Deuteronômio. Que Deus abençoe a sua vida. Se você chegou na metade do vídeo aqui, volta, assiste tudo, pega esse feedback, porque todos os dias nós estamos vindo aqui fazendo esse resumão, né, diário, daquele capítulo diário, né? Hoje, 62º dia, 62 dias de propósito já. Nós vamos avançando aí até o dia 31 de dezembro, tá bom? Um grande abraço para você e que Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.